Olá, turma. Sou o professor Valdir, professor de matemática dessa turma. E nós vamos fazer aqui uma revisão de conteúdo dado através da resolução de exercícios. Primeiro, calcular o perímetro e a área de um círculo de diâmetro 20 metros. Aí considere π igual a 3,14. A resolução. Primeiro nós vamos calcular o perímetro. Você sabe que o perímetro é uma função do raio. Então, se eu não tenho raio, mas eu tenho o diâmetro, então como é que eu encontro o raio? Eu vou dividir o diâmetro por 2. Então 20 metros dividido por 2 igual a 10 metros. Então eu tenho que o perímetro vai ser 2 vezes o valor de π, que é 3,14, vezes 10 metros. Então qual é o perímetro? 62,8 metros. Bom, agora é o cálculo da área. Como é que eu calculo a área de um círculo? Vou utilizar a fórmula πr ao quadrado. Então a de r, eu posso colocar a de r igual a πr ao quadrado, isso aqui é uma função quadrática, né? A área depende do raio. Então, neste caso, vou multiplicar o valor de π, que é 3,14, vezes 10 metros ao quadrado. Então nós vamos ter que 3,14 vezes 100, vai ser 314 metros quadrados, que é a área de um círculo de raio 10 metros. Segundo, calcular a área e o perímetro de um quadrado de lado de 50 metros. Então, o cálculo do perímetro de um quadrado, basta você somar os 4 lados. Isso aqui é uma função do lado. Então, o perímetro é uma função do lado. Então, o perímetro vai ser 4 vezes 50 metros, vai corresponder a 200 metros. O cálculo da área. A área é igual a lado vezes lado. Posso escrever como sendo a de L igual a L ao quadrado, né? Então, quem vai ser a área de um quadrado de 50 metros? 50 metros elevado ao quadrado, que dá 2.500 metros quadrados. Terceiro, o gráfico da função afim dada por f de x igual a 2x mais b passa pelo ponto 3, 2. Determine o valor de f de 2. O primeiro passo aqui é você descobrir esse valor de b. Como é que você vai descobrir esse valor de b? Você escreve aqui, ó, f de x igual a 2x mais b. No lugar de f de x, você coloca y, que é a mesma coisa. Então, fica y igual a 2x mais b. Como você tem um ponto definido, que é o ponto 3, 2, você substitui aqui, ó, o x por 3 e o y por 2. Então, você vai ficar aqui com 2 vezes 3 mais b igual a 2. Continuando a resolução aqui, nós vamos ficar com 6 mais b igual a 2. O b vai ser 2 menos 6, o b vai ser igual a menos 4. Então, depois que você calculou o valor de b, então você já tem a função. Então, a função é dada por f de x igual a 2x menos 4. Como é que eu calculo f de 2? Onde tiver x, eu boto 2. Então, f de 2 vai ser 2 vezes 2 menos 4. Então, f de 2 vai ser 4 menos 4, 0. Então, f de 2 é igual a 0, que é o que pede na questão. Quarto exercício. Dada a função quadrática definida por f de x igual a x de 2 menos 3x mais 4, determine f de 10. Aqui ele pede a imagem de 10. Como é que eu calculo a imagem de 10? Eu coloco 10 no lugar de x. Então, fica f de 10 igual a 10 ao quadrado, menos 3 vezes 10, mais 4. Continuando aqui, 10 ao quadrado é 100, menos 3 vezes 10, 30, mais 4. 100 menos 30 dá 70, mais 4, 74. Então, eu posso dizer que o ponto 10, 74 pertence ao gráfico dessa função. Então, se eu for fazer um gráfico, esse ponto pertence ao gráfico. Quinta questão, uma questão sobre progressão aritmética. Tá? Em uma progressão aritmética, o primeiro termo é 5 e o segundo 9. Determine o centésimo termo dessa progressão. A primeira coisa que você vai fazer aqui é escrever a PA. Você não tem todos os termos, você tem o primeiro e o segundo. E coloca reticência. Aí, para achar o centésimo termo, eu vou usar essa fórmula aqui, ó, chamada fórmula do termo geral. Então, o que eu preciso dessa fórmula? Eu preciso do primeiro termo, eu preciso da razão. A razão você vai calcular subtraindo o segundo menos o primeiro. Tá? Então, a razão é 4. Você tem a quantidade de termos, que é 100, então o n é 100. E você vai calcular o AN. E você vai calcular o A índice 100. Olhando aqui para a fórmula, o n é 100, então eu vou calcular o A índice 100.
igual, o A1 é 5, mais o N é 100, menos 1, vezes a razão que é 4. Primeiro a gente faz o que está entre parênteses, 100 menos 1 dá 99. Agora nós ficamos com 5 mais 99 vezes 4. Primeiro a gente faz a multiplicação, nesse caso, né? Que dá 396 mais 5. Então o centésimo termo dessa progressão é 401. Tá? Sexta questão sobre progressão geométrica. Então a sequência 54, 27 tal, é uma PG. Determine a razão dessa PG. Tá? Como é que eu vou achar a razão? Basta dividir qualquer termo pelo anterior. Então como é que eu tenho o primeiro e o segundo? Eu divido o segundo pelo primeiro. Segundo termo dividido pelo primeiro, nós vamos ter 27 por 54, que dá 0,5. Como só pediu a razão, você só faz isso, já que só pediu a razão, né? Uma questão aqui sobre média aritmética. Como é que eu calculo uma média aritmética? Se eu tiver dois termos, somo e divido por 2. Se eu tiver 3, somo e divido por 3. Se eu tiver 5, somo e divido por 5 e assim por diante. Aqui nós temos 10 valores para eu calcular uma média aritmética. Então eu vou somar esses 10 valores, né? Eu vou somar esses 10 valores aqui, 1,8, 1,7, 1,6, 1,8, 1,5, 1,4, 1,7, 2, 1,7 mais 1,8 dividido por 10. Essa soma dá 17 inteiros, né? Dividido por 10, nós vamos ter 1,7 quilogramas, né? Ou seja, 1,7 kg, né? Que é a média desses frangos. Falando agora aqui sobre gráficos estatísticos. Os gráficos estatísticos servem para você apresentar resumidamente os dados de uma pesquisa. Então nós temos vários tipos de gráficos, mas aqui a gente vai falar sobre gráfico de linha, de coluna e gráfico de setores. Primeiramente aqui nós temos um gráfico, nós temos dois gráficos representados em um só sistema de coordenadas. Aqui nós temos venda de tratores versus PIB agrícola. No eixo X foram colocados os anos pesquisados. Tá? No eixo Y, do lado esquerdo, nós temos a quantidade de tratores em unidades. Então, cada valor aqui corresponde a unidades. Então, 10 mil unidades, 20 mil unidades e assim por diante. No eixo Y, do lado esquerdo, né, aí nós temos o PIB em bilhões. Então, cada valor aqui você vai multiplicar por 1 bilhão. Então, esse 20 aqui representa 20 bilhões, 40 bilhões, 60 bilhões, 80 bilhões e assim por diante. Então, essa legenda cor-de-rosa aqui indica a quantidade de tratores em unidade. Então, esses pontos aqui é cada ano pesquisado na linha cor-de-rosa. Aí tem os pontos em destaque. Enquanto essa linha azul corresponde ao PIB agrícola. Cada pontinho desse aqui em destaque é um ano pesquisado. Por exemplo, em 1960, a quantidade, o valor do PIB, aliás, foi de 20 bilhões. Tá? Então, esse gráfico em linha aqui, ele tem o seu maior alcance em 2008. Então, na venda de tratores, na linha cor-de-rosa, por exemplo, em 1970, se você quiser saber a quantidade de tratores vendidos em 1970, você vai ter um valor aproximado, você sobe aqui, tem um pontinho aqui em destaque, vai olhar para o lado esquerdo, em torno de 15 mil unidades. Qual foi a menor quantidade de tratores vendidos? Você pode observar nos anos pesquisados, aqui, ó, tá? Acho que 1970, 69, 68, em 1967. Esse valor corresponde a quanto? Não tem um valor preciso, você pode aproximar aqui para 8 mil unidades. Qual a maior quantidade de tratores vendidos desses anos pesquisados? Aí você vai olhar bem aqui, ó, ponto em destaque mais alto aqui da linha cor-de-rosa, corresponde a quanto? Corresponde a aproximadamente 62 mil unidades. Mais ou menos isso que a gente vai querer de vocês na avaliação. Aí, no próximo gráfico aqui, nós temos um gráfico de colunas em 3 dimensões. Nós temos aqui as coordenadas x e y. No eixo x foram colocados os anos pesquisados, no eixo y a quantidade da população.
tá? Esses valores aqui estão em milhões. É sempre importante você olhar aqui a que unidade se refere a esses valores. Então, 20 milhões. Então, 20 milhões, 40 milhões, 60 milhões, 80 milhões e assim por diante. Quer saber qual é a população, qual era a população em 1940? Então, você vai aqui no topo dessa coluna aqui e olha para o lado esquerdo. Então, aproximadamente 40 milhões. Tá? Uma outra maneira de representar esses dados é usando o gráfico em barras horizontais. População brasileira aqui em cima, o cabeçalho. No eixo Y você coloca os anos pesquisados, tá? E no eixo X a população em milhões. Se você quiser saber, por exemplo, qual era a população em 1940, aí você vem aqui, desce aqui, aproximadamente 40 milhões. Isso aí é opcional, usar o gráfico de coluna ou um gráfico de barras horizontais. Gráfico de pizza ou de setores em 3 dimensões. Aqui nós temos um gráfico de setores. Cada área destacada no círculo, ela é proporcional ao percentual indicado. Então, se esse círculo indica apenas esses quatro tipos de animais, então quando você somar esses percentuais, ele tem que corresponder a 100%. Então, 69% mais 5% mais 10% mais 16% corresponde a 100%, que é o todo, porque no todo foram representados esses 4 tipos de animais. É mais ou menos isso aí que a gente vai exigir na prova de vocês, então boa prova.